Uniclac. Olá, juntos mais uma vez aí, professor Cadu Carrilho, agora entrando num assunto que chama nome empresarial. Primeiro detalhe sobre nome empresarial é que esse instituto, isso que nós vamos aprender, se aplica às sociedades, ao empresário individual, à EIRELI e às sociedades como um todo, sejam elas simples ou empresárias. Apesar do nome empresarial, é o termo utilizado para o nome daqueles que exercem atividade econômica. Ok? Um outro detalhe é o seguinte: o que é nome empresarial? Eu até coloquei no slide aí algumas definições, mas é basicamente você saber que é o nome que a sociedade ou quem exerce atividade econômica se identifica nas relações, seja adquirindo direitos ou assumindo obrigações, né? Qual é o seu nome? Qual é o meu nome? Meu nome é Carlos Eduardo Carrilho. Eu até posso me apresentar para alguém como Cadu Carrilho? Posso, mas na hora que eu tiver que assinar um documento, que eu tiver que exercer um direito, não vai ser o meu apelido Cadu que vai constar no documento. Vai ser o meu nome, Carlos Eduardo Carrilho. Perfeito? Perfeito. Assim é com as sociedades também, ou com os empresários individuais, ou com a EIRELI. Eles têm um nome empresarial, algo que o identifica nas relações. Então não confunda, por favor, acho que eu coloco isso em algum slide, nome empresarial com nome fantasia, porque nome fantasia é aquele que está lá no outdoor da loja, ou aquele que está lá, de repente, num banner de um site, mas não é esse o nome empresarial. É aquele nome empresarial que está no documento, que identifica o sujeito de direitos e obrigações. Então, quando você vai, por exemplo, num McDonald's, você vai ver lá, McDonald's, esse é o nome empresarial? Não, esse é o nome fantasia. Tanto é que se você pedir a notinha fiscal, aquele cupomzinho que sai, agora nota fiscal consumidor eletrônico, um cupomzinho amarelo, você vai ler lá no alto, o nome empresarial não vai ter nada a ver com McDonald's, vai ser venda de hambúrgueres limitada, ou enfim, qualquer que seja o nome, Cadu Carrilho, venda de hambúrgueres limitada, ok? Então, para facilitar o nosso entendimento, eu trouxe aí a definição do que é nome empresarial, que tem a ver com isso que eu estou explicando. Portanto, nome empresarial é a expressão que identifica o empresário, seja empresário individual ou coletivo, no caso sociedade, nas relações jurídicas que formaliza em decorrência do exercício de sua atividade econômica. Até mesmo nessa venda de hambúrguer do McDonald's, na emissão da nota e na entrega do hambúrguer, ele está formalizando uma compra e venda, e faz isso por meio de um documento onde tem lá o nome empresarial dele, identificando-o. Outra definição é aquele sob o qual o empresário e a sociedade empresária exercem suas atividades e se obrigam pelos atos que praticarem. Não confundir nome empresarial com nome fantasia, já expliquei por quê. O legislador estendeu a aplicação dessas regras dos nomes empresariais às sociedades simples, e não só isso, às associações e às fundações. Até porque existe uma certa proteção, então essa proteção é estendida a também essas outras pessoas jurídicas de direito privado, mas que não exercem atividade econômica, como associação e fundação também. Então, veja, nome empresarial, existe dentro do Código Civil uma parte específica tratando sobre esse assunto, nome empresarial, e a gente precisa aprender também, por isso que eu trago, geralmente, esse ensinamento depois que a gente viu as principais características de uma sociedade. Quais são as sociedades? Por quê? Porque a gente vai ver quais são os tipos de nome empresarial e qual a natureza jurídica da sociedade ou do empresário, de quem exerce atividade econômica, qual o tipo de nome empresarial que essa sociedade pode usar, de acordo com o que está previsto na lei. Então eu tenho aí, em relação a isso aqui que eu acabei de falar sobre a aplicação das regras do nome empresarial,
às sociedades simples, associações e fundações. Artigo 1155, parágrafo único, que diz: equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, das associações e das fundações. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando o ensino do nome empresarial, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem dois tipos principais de nome empresarial. Quais são eles? A firma ou a denominação. Cada um com as suas características próprias, e cada um com regras, e cada um aplicado ao tipo de sociedade específico também. Algumas sociedades podem usar apenas firma como nome empresarial. Algumas sociedades podem usar apenas denominação como nome empresarial. E algumas sociedades podem usar ou firma ou denominação. O nome empresarial, portanto, pode ser a firma ou a denominação. Artigo 1155 vai dizer, considera-se nome empresarial a firma ou a denominação, adotada de conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. Então, às vezes, a gente vê questões de concurso que trazem um exemplo de um nome empresarial e te pergunta, que tipo de nome é esse? É firma ou denominação? Nós vamos aprender a identificar qual é o tipo de nome, apesar de algumas peculiaridades específicas de cada um, que facilita a identificação. Às vezes, existem algumas peculiaridades que fazem com que esses nomes empresariais se assemelhem. E isso aqui é a grande pegadinha para tentar entender e desvendar isso. Então, olha só um outro detalhe sobre a firma. Antes de entrar em denominação, firma. A firma tem dois tipos de firma. A firma pode ser a firma individual, que é aquela utilizada pelo empresário individual ou pela EIRELI, ou a firma social. Antigamente, no Código Civil anterior, utilizava-se o termo razão social. Já ouviu falar nisso? Alguém já falou? Qual é a tua razão social? Então, o Código atual não trata nesses termos razão social, apesar de eu já ter visto em questão de prova a utilização do termo razão social. Então, se você vir o termo razão social, saiba que é sinônimo para efeito de prova de firma social. Então, a firma pode ser individual ou social. A individual é aquela usada pelo empresário individual, a firma social é aquela utilizada pela sociedade, qualquer que seja a sociedade. Então, eu coloquei, a firma pode ser individual quando utilizada por um empresário individual ou pela EIRELI, ou a firma pode ser também social quando utilizada por uma sociedade. Então tá aí, firma individual. Caracteriza-se por conter o nome civil do empresário. Esse pode ser completo ou abreviado. Pode também ter alguma especificação da pessoa ou da atividade. Então, alguns detalhes aqui. Firma social, firma individual é usada pelo empresário individual ou pela EIRELI? Sim. Então, vai ter um nome. Eu, Carlos Eduardo Cadu Carrilho, sou um empresário individual. Qual vai ser o nome da minha empresa, ou seja, do meu exercício? Como que eu vou me apresentar? Eu sou o Carlos Eduardo Carrilho, pessoa física? Não. Sou o Carlos Eduardo Carrilho, que me apresento aqui como um negociador, um empresário, e por isso o nome da minha firma vai ser, por exemplo, C.E. Carrilho. Pode ser só isso? Pode ser só isso. Ou ainda, eu posso utilizar o meu nome como um nome empresarial? Posso, porque pode ser o nome civil. Então, eu posso usar um nome empresarial, Carlos Eduardo Carrilho, sim. Agora, olha só que detalhe interessante. Pode também ter alguma especificação de pessoa ou de atividade? Sim. Então, eu posso ter aqui um nome empresarial, Carlos Eduardo Carrilho Livraria. Digamos que eu vou montar uma livraria. Pode ter um objeto? Pode. Ou então, Carlos Eduardo Carrilho, autor. É o que permite aqui o artigo 1156, porque ele diz o seguinte, o empresário opera sob firma. Então, o empresário individual só pode usar a firma, o individual, empresário individual, aquele que responde de maneira ilimitada. Constituída por seu nome, ok. Completo ou abreviado? Então, Carlos Eduardo Carrilho ou Carlos Eduardo Carrilho. Aditando-lhe, se quiser,
designação mais precisa de sua pessoa. Então, eu sou aquele Carlos Eduardo Carrilho que sou o autor de livro. Então, eu tô sendo mais específico. Toda vez que eu assinar como empresário individual, eu vou assinar Carlos Eduardo Carrilho, o autor. É uma assinatura um pouco diferente da de só Carlos Eduardo Carrilho. Ou ainda, uma designação mais precisa do gênero da sua atividade. Eu vou vender livro, então livraria. Então, livraria. Então, essa é a firma individual. A firma social, algumas características interessantes que costumam ser cobradas em prova. Diz assim, a firma social é o nome empresarial que contém o nome civil de algum sócio, de alguns sócios ou de todos os sócios. Então, o primeiro detalhe sobre a firma social. Vai ter lá, eu sou sócio dessa sociedade? Sou. Então, a firma, o nome empresarial dessa sociedade pode ser Carlos Eduardo Carrilho Limitada. Pode ser? Se eu for uma limitada, por exemplo? Isso aqui é uma firma social? Sim, porque é o nome de um sócio. Agora, pode ser Carlos Eduardo Fábio Limitada. Por quê? Eu contenho o nome civil de algum ou de alguns. Pode ser? Ou pode ser de todos. Carlos, Eduardo, Fábio, Rodrigo, André, Limitada. Sim. Ou, agora sim, continuando, pode ser também que tenha o nome de um ou alguns sócios, mas não todos. E no final do nome tem a expressão e companhia ou e-cia. E aí, digamos que eu tenha 5 sócios. Vai caber 10 sócios. Vai caber o nome dos 10 para identificar o nome. Imagina, todo documento tem que ter o nome dos 10. Não. Vai ter um nome só. Carlos Eduardo Carrilho e-cia Limitada. Então, quem negociar comigo já sabe que eu sou um sócio, porque eu estou na firma social, na firma tem que ter o nome do sócio, já sabe que tem outros sócios, então está vendo a importância do nome empresarial para identificar a natureza jurídica e as responsabilidades de quem negocia, e limitada, sabendo que é uma limitada. Ou se for nome coletivo, ou se for em comandita por ações, e por aí vai, a gente vai ver melhor. Então, eu posso ter Carlos Eduardo Carrilho, Fábio de Castro e-cia também. Aqui eu sei que eu tenho um sócio, outro sócio e outros sócios que não estão na firma. Então, isso tudo está escrito aqui na lei, no artigo 1158, parágrafo 1º, que diz assim, ó. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, beleza? Um ou mais. Desde que pessoas físicas de modo indicativo da relação social. Então, um detalhe é isso. O sócio é pessoa física. Só se for pessoa jurídica, esse nome da pessoa jurídica não vai compor a firma social. Um outro detalhe interessante sobre o artigo 1157 é o seguinte: a sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou sua abreviatura. O que o artigo 1157 está dizendo? Olha, é o seguinte, eu tenho lá, para cada tipo societário, uma estipulação legal permissiva de qual tipo de nome empresarial posso usar. Então, a limitada vai dizer assim, na sociedade limitada, pode-se adotar a firma denominação. Ok. Na sociedade em comandita por ações, vai dizer. Na sociedade anônima, vai dizer. Aí tem sociedade que não diz nada. Aí, em nome coletivo, por exemplo, não diz. Então, qual tipo de nome empresarial que a sociedade em nome coletivo pode adotar? Eu vou vir aqui no 1157 e, pela leitura dele, eu percebo, a sociedade em nome coletivo só pode adotar firma. Por quê? Porque os sócios têm responsabilidade ilimitada. E aí o sócio que tem responsabilidade limitada e não há uma previsão específica, operará sob firma, na qual somente o nome daqueles poderão figurar. E aí, de maneira que também, se não couber todos os nomes, ou eu não quero botar, eu coloco a expressão. Essa expressão importante tem que vir no final do nome cia, e-cia, e companhia. Por que no final? Porque o cia no início remete à companhia que tem a ver com sociedade anônima. Então, muita atenção a essa questão da colocação do cia no nome empresarial.
Beleza, então estipulamos aí as regras da firma individual e da firma social em relação ao fato de conter o nome de um ou de mais sócios, da expressão CIA e companhia, e também da questão da responsabilidade do sócio. E também no fato de que eu posso ter um nome e no final uma designação lá mais específica de quem é aquela pessoa. Aqui eu tenho o seguinte, a denominação, como que é a denominação? Então é fácil identificar uma firma. A firma geralmente tem o nome de alguém, ou do empresário individual, ou do sócio de sociedade. E a denominação? A denominação não. A denominação é uma expressão de fantasia. Ou seja, eu posso ter um termo jogado lá, que não quer dizer nada, um termo qualquer, seguido do objeto social. Então, enquanto que na firma eu posso colocar o objeto social seguido do nome, o nome depois o objeto social, na denominação não. Eu tenho um nome qualquer, uma expressão qualquer, não necessariamente o nome de ninguém, e tem que ter o objeto social. Ou seja, se eu sou compra e venda de carne, eu tenho que ter no meu nome empresarial açougue, comércio de carne, alguma coisa nesse tipo que identifique o objeto social. Ainda, o legislador autorizou que nesse termo qualquer, ou seja, nessa expressão de fantasia, nesse termo qualquer, que vem antes do objeto, seja colocado o nome de um ou mais sócios a título de homenagem. Então aí, a gente vê primeiro que as diferenças, depois as semelhanças. Então eu posso colocar o nome de um sócio na denominação? Posso. E aí pode acabar confundindo, mas é sempre, a questão que vem no concurso é sempre fácil de identificar se é uma firma ou uma denominação. O termo que vem antes do objeto social não é obrigatório de figurar na denominação. Então, por exemplo, loja de comércio de carne. Então, o loja de é uma expressão qualquer, que ela pode ter ou não. Então, eu poderia ter só o comércio de carne, por exemplo, no caso de açougue. Mas o objeto social tem que estar na denominação. Então, tem que ter objeto social na denominação. Artigo 1158, parágrafo 2º, vai dizer: a denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Então, a regra é expressão qualquer, objeto, podendo ou não ter o nome de sócio em forma de homenagem, mas em regra tem que ter o objeto. E aí eu coloquei um esqueminha aí para a gente entender. O nome empresarial pode ser firma individual ou social. A firma individual é o nome civil do empresário, que pode ser completo ou abreviado. A firma social vai conter o nome civil de algum sócio, de alguns ou de todos, e no final usa-se ECIA. O nome empresarial pode ser também a denominação, que é um termo qualquer, mais objeto social. Aí é interessante, a gente não aprofunda muito nos conhecimentos aqui da Lei 8934, porque não cai em quase nenhum concurso, mas a gente traz à tona aquilo que precisa ser aprendido no que tange ao nome empresarial, principalmente em relação à proteção atribuída pela lei ao nome empresarial. Porque senão, o que adiantaria a gente aprender as estipulações sobre o nome? Porque qualquer um usaria de qualquer jeito. Não, não pode usar de qualquer jeito. O nome empresarial possui proteção, e essa proteção é advinda dos princípios da veracidade e da novidade. O princípio da veracidade, ele traz proteção àqueles que vão negociar com a sociedade, ou seja, um nome empresarial tem que ser verdadeiro, de maneira que, caso seja uma denominação e lá esteja um objeto social, é preciso que nesse objeto seja realmente o objeto exercido pela sociedade. Eu não posso ter um nome empresarial comércio de carnes e vender livros apenas, e o meu objeto social ser venda de livros. Não pode. Não posso ter um nome de um sócio na firma social que não seja mais sócio, porque isso contraria o princípio da veracidade. O nome empresarial tem que ser verdadeiro. Além disso, o nome empresarial precisa ser novo, ou seja, no momento em que eu vou no registro e faço a minha inscrição, o nome que vai estar lá, a junta comercial ou a RCPJ precisa falar o seguinte: bom, não existe nenhum outro nome empresarial igual a esse. Então eu posso admitir a inscrição desse documento, porque precisa ser novo. E essa novidade,
ela decorre exatamente, e se desdobra, ela decorre de uma proteção atribuída a quem antes dele foi lá, então eu tenho um nome empresarial. É novo, porque não tem nenhum outro igual. Vem uma outra pessoa e faz o registro de uma sociedade ou de um empresário individual. Com o mesmo nome, pode? Não. Por que não? Porque tem que ser novo, não pode ser igual a um que já tenha. Em função também da proteção atribuída ao nome, dando a quem exerce o princípio da novidade a exclusividade, de maneira que eu não posso ter dois nomes empresariais iguais, exatamente para não ter confusão, para não causar problema em relação à concorrência. E a novidade acarreta ou se desdobra na chamada proteção ao nome empresarial. Em regra, essa proteção é estadual, acho que a gente vai ver mais à frente. Em regra, essa proteção é estadual, mas pode ser estendida em âmbito nacional de acordo com alguns critérios e parâmetros, principalmente se tratar-se de um tipo societário que tenha amplitude nacional. Então, a Lei 8934 de 94, que é a Lei do Registro Público de Empresas Mercantis, é a que vai falar exatamente sobre esses princípios. Lá no artigo 34, ela diz, o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade. E veja um exemplo da própria lei no Código Civil sobre o princípio da veracidade, a aplicação do princípio da veracidade. O artigo 1165 vai dizer, o nome do sócio que vier a falecer, ou for excluído ou se retirar, então são as opções em que um sócio sai de uma sociedade e ocorre a dissolução parcial. O sócio sai porque ou ele quis sair, retirou-se, ou ele foi excluído, foi expulso, ou ele morreu. Se ele está lá na firma Carlos Eduardo Carrilho, livraria, e ele excia livraria, e ele morreu, tem que tirar o nome dele da firma. Então, o nome do sócio que vier a falecer, excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social, não só porque está previsto aí no artigo 1165, mas porque essa regra do 1165 coaduna com o princípio da veracidade a ser aplicado aos nomes empresariais. Então, em relação ao princípio da novidade, eu tenho aí, o princípio da novidade estabelece que todo nome empresarial deve ser novo. Ou seja, não pode surgir um nome empresarial igual a outro que já exista, ou muito parecido ao ponto de causar confusão à clientela, aos fornecedores, a terceiros ou à concorrência desleal. O artigo 1163 do Código Civil vai dizer, o nome empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. E se não levar registro? Aí é outra situação. A junta comercial, ou seja, o RPEM, tem que estar atento a isso, bem como o RCPJ. O parágrafo único do artigo 1163 vai dizer: se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distingua. Pode existir uma outra pessoa chamada Carlos Eduardo Carrilho? Sim. E aí, como é que faz então se esse outro Carlos Eduardo Carrilho foi lá e fez o registro de empresário individual com a seguinte firma, Carlos Eduardo Carrilho? Eu vou lá fazer a minha, Carlos Eduardo Carrilho, coloco uma expressão que me distinga dele. Carlos Eduardo Carrilho, autor. Carlos Eduardo Carrilho, professor. Enfim, é o que está escrito aí. Deverá acrescentar a designação que o distingua, para que eu possa também ter um nome, já que eu só posso usar a firma. O artigo 1164... a gente até fala sobre ele quando estuda sobre estabelecimento, diz o seguinte: o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Porque você pode alienar o estabelecimento, ou seja, o complexo de bens que compõem, que são organizados pelo empresário para o exercício da empresa, é o estabelecimento. E aí eu vendo o estabelecimento como um objeto unitário, mas eu não posso vender o nome empresarial também. E muito menos vender apenas o nome empresarial. Digamos que eu exerço uma atividade e eu consegui fazer com que meu nome ficasse famoso e bem na praça. Então eu posso vender só esse nome? Não, não posso vender só esse nome por expressa disposição e vedação legal nesse sentido. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Vamos dar sequência aí, A responsabilidade por essa verificação é da junta comercial, a verificação em relação à veracidade e novidade.
e a exclusividade e a proteção ao nome empresarial. Esse princípio tem relação com o princípio da exclusividade e com o princípio da proteção, o princípio da novidade. Com o princípio da proteção dada ao nome empresarial. Regra geral, a exclusividade é estadual. Veja, o artigo 166 diz: a inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, sociedade empresária, sociedade simples, ou as respectivas averbações no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Porém, há exceção à regra estadual. Então, a regra geral é novidade em relação ao Estado. No entanto, há exceção à regra da proteção estadual. Pode uma legislação especial conferir exclusividade de uso ao nome empresarial em todo o território nacional, e não apenas no Estado de origem. O parágrafo único do artigo 1166 vai dizer: o uso previsto nesse artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Então, eu tenho visto questões de concurso que tratam sobre esses princípios da novidade e da veracidade, o desdobramento dele e as estipulações do Código Civil sobre ele, em relação, inclusive, a essa proteção. Então, eu separei aí uma lista com a natureza jurídica de como será exercida a atividade econômica e qual tipo de nome empresarial que pode ser adotado pela sociedade, ou pelo empresário individual. Então, o nome empresarial em cada tipo de sociedade ou em cada tipo de natureza jurídica. Então, se eu exerço a atividade como empresário individual de responsabilidade ilimitada, é aquele empresário individual, só a pessoa física ali que exerce empresa, ele só pode usar firma. É o exemplo que eu dei com Carlos Eduardo Carrilho. Agora, e se eu for uma EIRELI? Se eu for uma empresa individual de responsabilidade limitada, que, como a gente vê no artigo 44, inciso 6, é uma pessoa jurídica de direito privado, tem previsão própria no artigo 980-A do Código Civil e seus parágrafos. A EIRELI pode adotar como nome empresarial. Isso cai muito em prova. Pergunta-se muito qual tipo de nome empresarial que pode ser adotado por qual tipo societário. Ou então o enunciado coloca um nome lá e te pergunta que tipo de sociedade é essa, enfim, ou que tipo de nome é esse. A sociedade, então a EIRELI pode adotar firma ou denominação. Então, apesar de ser um pouco decoreba, a gente tem que entender um pouco e acabar aprendendo com os exercícios ou tentando entender que é mais ou menos assim que acontece. A sociedade em conta de participação. Bom, existem dois tipos de sociedades não personificadas no nosso ordenamento jurídico, que são sociedade em conta de participação e sociedade em comum. Você precisa saber o seguinte: sociedade que não tem personalidade jurídica não tem nome empresarial. Olha aí. Sociedade em conta de participação não tem nome empresarial, pois trata-se de uma sociedade não personificada. Existe um artigo que trata sobre isso, mas aqui, para ganhar tempo, economizar, eu já coloco para você que a sociedade em conta de participação não tem nome empresarial, bem como a sociedade em comum. Olha aí, ó, sociedade em comum é um tipo de sociedade sem personalidade jurídica e por isso também não tem nome empresarial. Outro tipo societário, menor, sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo é uma sociedade que não tem uma regra específica lá para ela, mas tem aquela regra geral que diz que as sociedades que têm sócios que respondem de maneira ilimitada vão usar apenas a firma. Então, sócio de responsabilidade ilimitada e por isso devem usar firma. Sociedade em nome coletivo não pode usar denominação. Sociedade em comandita simples. Sociedade em comandita simples possui alguns tipos de sócios com responsabilidade ilimitada e, por isso, devem usar a firma social como nome empresarial. A sociedade em comandita simples não tem regra própria, adota a regra do 1157, portanto, só pode usar firma. Sociedade em comandita por ações. Ah, professor, sociedade comandita por ações, ela tem sócio que responde ilimitadamente? Tem, mas ela tem uma regra própria.
sobre a possibilidade de uso de nome empresarial. Então, adota-se a regra própria. E qual é a regra própria? A regra própria é que a sociedade em comum dita por ações pode utilizar a firma ou a denominação. Então, a sociedade em comum dita por ações pode usar a firma ou a denominação como nome empresarial, sendo que no final do nome deve ter a expressão comandita por ações ou C/A. Assim como na SA, que a gente vai ver, usa assim, a comandita por ações se identifica por C/A ou C.A ou comandita por ações, porque na verdade é comandita por ações ou a sua abreviação. Então, muita atenção, porque a sociedade anônima, por exemplo, só pode usar denominação, já a comandita por ações pode usar firma ou denominação. A sociedade limitada também pode usar firma ou denominação, sendo que, ao final do nome empresarial da sociedade limitada, deve vir a expressão limitada ou a expressão LTDA. E não para por aí. Então, vamos lá. Sociedade limitada pode adotar firma ou denominação. E, ao final do nome, tem que ter a expressão limitada ou a sua abreviação LTDA. Se, por qualquer motivo que seja, o representante da sociedade limitada, ou seja, o seu administrador, usar o nome empresarial sem a expressão limitada, para quê? Qual que é a regra? Eu vou negociar em nome da sociedade, assinar um documento, eu coloco o nome lá, tal, limitada. Quem negocia já sabe, bom, beleza. Esse sócio que está negociando, ou administrador que está negociando, ou quem quer que seja sócio, vai responder de maneira limitada. Eu não vou poder alcançar os bens particulares desses sócios. Tudo bem, já sei, porque está aqui no nome. Agora, digamos que na hora de negociar, eu não coloco o termo limitado, ou seja, estou negociando em nome da sociedade, não coloco limitado. E o que está negociando comigo pensa, essa aqui não é uma limitada, ou seja, os sócios vão responder de maneira ilimitada. Beleza, estou mais tranquilo. Então, é esse o caso. Se qualquer motivo o representante da sociedade limitada usar o nome sem a expressão limitada, descaracterizando a natureza jurídica daquela sociedade, o administrador que fez esse uso indevido responderá solidária e ilimitadamente por tal ato. Então, o administrador que não colocou lá a expressão limitada na hora de negociar em nome da sociedade, mas deveria ter posto, vai arcar com a responsabilidade de maneira solidária e ilimitada por tal ato. Enquanto que, agora, a sociedade anônima só pode adotar denominação, não pode adotar firma. Pode ter no nome empresarial a expressão sociedade anônima ou SA. Então, geralmente está lá, é só denominação, né? Então não é do Carrilho. Então, é comércio varejista de produtos hospitalares SA. Ou então, comércio varejista de produtos da indústria farmacêutica, sociedade anônima. Ok? Ok. Pode ser também que, em vez de usar o SA ou sociedade anônima, eu queira usar a expressão companhia. Pode. Às vezes a gente até vê muita questão sobre isso, dizendo a companhia tal, a sociedade anônima tal. Quando diz a companhia tal, essa expressão deve vir no início. Então, a companhia, comércio, varejista de produtos hospitalares, alguma coisa nesse sentido. Então, a companhia, mas essa expressão não pode estar no final do nome, para não confundir com o ESIA da firma social. É possível colocar no nome empresarial mais uma vez fazendo alusão à questão do sócio, no nome do sócio, no nome empresarial, que é uma característica da firma, mas aqui eu estou falando da denominação. É possível colocar no nome empresarial da sociedade anônima o nome do fundador, Odebrecht, e entre outros exemplos. Só me veio à mente agora Odebrecht. É o nome de um fundador, mesmo que esse fundador venha a morrer, acabar, não sei o quê, continua lá esse nome porque foi uma homenagem. Ou ainda, o nome de algum acionista ou pessoa que tenha ajudado ou contribuído para o sucesso da sociedade. Já a sociedade simples, indo para o final daquilo que temos visto sobre nome empresarial, a sociedade simples diz o seguinte:
em relação à sociedade simples? Não há um entendimento claro na lei sobre a possibilidade de uma sociedade simples poder usar a firma. Eu já falei isso quando a gente aprendeu sobre a sociedade simples, lá no 997. Inciso 2. A denominação pode, sem discussão. Então, a sociedade simples pode adotar a denominação. Beleza, não tem discussão. Agora, e para a firma? Já que está prevista essa possibilidade entre as cláusulas obrigatórias de um contrato social de uma sociedade simples prevista no artigo 997. Só que a doutrina entende que pode firma, e na prática tem se usado tanto a firma como a denominação para a sociedade simples e nas provas de concurso também. Sociedade cooperativa será sempre um tipo de sociedade simples quanto ao objeto. No entanto, ela só pode adotar como nome empresarial a denominação. Tudo bem? Então, acho que nós encerramos aqui, vimos todos os tipos de nome empresarial e quais os tipos de sociedade podem adotar quais nomes empresariais. Vamos ver só uns exercícios para exemplificar. Diz assim: considerando que tenha sido decretada a falência de Roma e Cia. Veja, Roma é um nome ou sobrenome de alguém, e o ECIA caracteriza a firma de uma sociedade que tem outros sócios além do Roma. E o limitada vai trazer a natureza jurídica, então é uma firma de uma sociedade limitada. Viu que nem é tão difícil identificar assim o nome empresarial? Sociedade de André Roma e Bruno Silva, esses são os sócios. Usou um pedaço do nome para compor a firma e o ECIA para dizer que tem outros sócios. Ela é administrada apenas por André. Julgue o item seguinte: o nome empresarial Roma ECIA Limitada é classificado como denominação. Lembra que a gente viu que a denominação tem que ter o objeto social. O ECIA caracteriza a firma. O nome de alguém caracteriza a firma. Apesar de na denominação poder ter nome de sócio também, mas não pode ter o ECIA na denominação. E a denominação tem que ter o objeto. Então, isso aqui, de acordo com o artigo 1157, está errada. Vamos ver essa outra aí. Vamos lá. Diz assim, ó: considere as proposições abaixo acerca do nome empresarial. 1. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob denominação social. A gente viu que no artigo 1157 que a sociedade em que tiver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma. Então, a 1 está errada. 2. A sociedade anônima poderá adotar firma ou denominação? Não, a gente viu, falso, que a sociedade anônima só pode adotar denominação social, não pode adotar firma. 3. O nome do sócio que vier a falecer pode ser conservado na firma social? Não, de acordo com o artigo 1165, essa está errada, porque em consonância com o princípio da veracidade, o nome do sócio que vier a falecer não pode ser mantido no nome empresarial. 4. O nome empresarial não pode ser objeto de compra e venda? Correto, artigo 1164, o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. 5. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. Como a gente viu, não vimos o artigo 1162, mas vimos que a sociedade em conta de participação é um tipo de societário não personificada, então realmente não pode ter firma ou denominação. Tá certo, então eu tenho certo 4 e 5. Tá aqui, ó, letra E, o nosso gabarito. Veja que fica fácil fazer exercícios, mesmo para um cargo de juiz, depois que a gente aprende corretamente o instituto a ser ensinado. Então, encerramos aqui esse assunto nome empresarial, bastante importante para a sua prova, bastante importante para o contexto do exercício da atividade econômica, do direito empresarial. Espero que você tenha, mais uma vez, ficado satisfeito com aquilo que a gente está apresentado aqui. Fica com Deus, um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu!